Via Expressa 24. Mantenha seu para-brisa limpo. Antes de ver o que nós somos, nós não podemos dar passos para nos tornar o que deveríamos ser. Charlotte P. Gilman. Mantenha seu para-brisa limpo. Uma vez, enquanto eu abastecia minha Lamborghini, um adolescente me perguntou se ele poderia tirar algumas fotos. Claro, pode tirar, eu respondi. Depois de falar alto e animadamente sobre o carro, ele exclamou: eu preciso tirar o máximo de fotos que eu puder porque eu nunca vou poder comprar um carro desses. Você vê o problema nesta conclusão? Esse jovem rapaz fez a escolha de acreditar que ele nunca teria uma Lamborghini. Ele não conseguia ver além de seu para-brisa. Essa é uma escolha pequena? Uma escolha traiçoeira? Uma escolha com poder significante? Esta aparente escolha inocente, escolha de percepção tem um poder traiçoeiro extremamente forte. É uma assassina de sonhos. A escolha de percepção do adolescente era péssima e, por isso, ela o levaria eternamente a resultados medíocres. Seu futuro já havia sido julgado, e o veredito era: um carro extravagante seria sempre além de suas possibilidades, e sendo assim, suas escolhas refletiriam nesta mentalidade. Infelizmente, ele não compreendia o efeito debilitador de enxergar o mundo através do para-brisa embaçado que nós mesmos criamos. A escolha de percepção. No capítulo anterior, nós discutimos as escolhas e o impacto que elas têm em sua vida. Até agora, o que foi dito tem a ver com as escolhas de ação, ações físicas que produzem consequências. Contudo, se você olhar mais a fundo, o que causa as ações? O que o motiva a agir e escolher? Nós temos dois tipos de escolhas. 1. Escolhas de percepção, padrões de pensamento. 2. Escolhas de ação, escolhendo agir. Escolhas de percepção funcionam como um impulso para as escolhas de ação. Se você acredita e internaliza uma determinada ideia, será provável que você haja de acordo com esta crença. A diferença entre o adolescente no posto de gasolina e eu é a seguinte: quando eu presenciei uma Lamborghini pela primeira vez quando eu era um adolescente, eu pensei, um dia eu serei dono de uma dessas. Minha escolha de percepção era forte e mais tarde se manifestou em escolhas de ação que refletiam tal percepção. Perceba, você escolhe interpretar acontecimentos dentro de seu campo particular de referência. Suas etiquetas mentais categorizam os acontecimentos ao redor de você. Por exemplo, quando alguém fala cachorro, você pode ver um labrador preto, enquanto outras pessoas veem um poodle. Quando você vê uma mansão na praia, você pensa sorte, ou eu nunca vou ter uma casa dessas. O primeiro passo para fazer escolhas melhores é começar por suas escolhas de percepção, porque suas ações evoluem dessas percepções. Se você perder seu emprego, você pode rotular isso como algo positivo ou negativo. Quando você é parado por estar acima da velocidade, você pode ficar irritado ou se sentir grato. As escolhas de percepção começam na sua mente e se transformam nas suas escolhas de ação. Sua percepção não é a realidade. Há alguns anos, eu e minha namorada estávamos na casa de um amigo para uma festa. Nós nos sentamos em uma pequena mesa e notamos um cavalheiro extremamente exuberante indo de mesa em mesa conversando com as pessoas. Parecia que ele estava tentando vender alguma coisa. Ele estava. No momento que ele chegou à nossa mesa e soltou a frase: "Olá! O que vocês achariam de ganhar $10.000 por mês?" A pergunta era inapropriada para a festa, então eu decidi responder de forma igualmente inapropriada. Eu disse 10.000 por mês? Sério? Pensando que eu estava interessado, ele tentou me vender uma oportunidade de rede de marketing para a venda de algum suplemento de ervas. Eu o interrompi e dei risada. "Escute, eu ganho $10.000 a cada 2 dias, então para mim sua oportunidade seria uma redução de ganhos de 90%. Você acha que eu estou interessado?" Seus olhos se arregalaram e ele saiu da mesa com o rabo entre as pernas. Em sua breve tentativa de persuasão, este homem fez uma suposição: 10.000 por mês é muito dinheiro. Não é. O dinheiro é infinito.
Quem tira vantagem da via expressa pode desfrutar de oportunidades que geram lucros de 6 e até 7 dígitos por mês. A diferença é a percepção. Lembro-me de quando eu imaginava que 10.000 fosse muito dinheiro. Isso era uma percepção, e não a realidade. Ganhar 1 milhão em um mês é possível se você fizer as escolhas certas e dirigir pelas estradas certas na via expressa. Esta percepção leva a melhores escolhas de ação. Aquele homem na festa? Ele escolheu uma estrada movimentada. Em vez de criar uma empresa de marketing multinível, ele se juntou a uma. Em vez de servir as massas através da lei do efeito, ele se uniu às massas. Manter o para-brisa limpo começa com a linguagem. Você pode identificar qual é sua mentalidade analisando as palavras que você fala e pensa. Veja, por exemplo, este comentário feito no Fastlane Fórum. Eu fiquei noivo nessa última sexta-feira. Eu estava incerto sobre o casamento, mas decidi tentar. Ela é uma ótima garota e merece o melhor, e eu acho que posso dar isso a ela. Quando você lê este depoimento, você vê sucesso garantido. Ou fracasso iminente. Embora eu deseje a este homem um casamento feliz, eu vejo palavras fracas que demonstram falta de confiança. Tentar, eu acho. Essa linguagem significa enrascada. Sabe como ele poderia ter me convencido melhor? Eu fiquei noivo nessa última sexta-feira. Eu estava incerto sobre isso, mas decidi me casar pela última vez. Ela é uma ótima garota e merece o melhor, e eu darei isso a ela. Perceba a diferença. Um é inconsistente e o outro é firme. Ambos depoimentos podem parecer dizer a mesma coisa, mas um sugere um possível fracasso enquanto o outro sugere comprometimento com o sucesso. Sua linguagem interna carrega um grande peso. Se um cirurgião cerebral dissesse a você antes de uma cirurgia, eu acho que posso operar você e vou tentar ser bem-sucedido, você entraria em pânico imaginando a alta possibilidade de morrer na mesa de cirurgia. Alterar suas palavras e percepções mentais são coisas fundamentais para manter seu para-brisa limpo e, assim, poder ver além de seu campo de visão. Como você gerencia suas escolhas de percepção? Qual a linguagem que você usa em sua mente? Eu nunca. Eu não posso. Quem dera se eu, ou você escolhe palavras melhores. É possível que. Eu vou superar. Eu vou. Eu posso. Se você enxerga o mundo através de palavras como nunca e não posso, adivinhe só? Torna-se verdade. Você não pode e nunca poderá. É possível ganhar 1 milhão em um mês? Claro que sim, apenas pergunte como ao cara que faz isso. O que faz o para-brisa dele ser diferente do seu? Boas escolhas de percepção se traduzem em boas escolhas de ação. Mudar sua percepção é mudar suas ações futuras. O objetivo deste livro é mudar sua percepção sobre riqueza e dinheiro. Acredite que se aposentar a qualquer idade é possível. Acredite que idade avançada não é um pré-requisito para a riqueza. Acredite que um emprego é tão arriscado quanto um negócio. Acredite que o mercado de ações não é um caminho garantido para a riqueza. Acredite que você pode se aposentar daqui a poucos anos. Então, como você pode internalizar novas crenças e abrir mão das antigas? Encontre as informações, as fontes e as pessoas que se alinham a estas novas crenças. No meu caso, eu busquei histórias de pessoas que haviam adquirido sua riqueza de forma rápida e logo aprendi que o fique rico rapidamente não era um mito. Eu nunca descobri um rapaz de 19 anos que tivesse ficado rico por meio de investimentos em fundos mútuos. Contudo, eu encontrei milionários de 24 anos que eram inventores, fundadores de empresas, autores e donos de sites. Se você quer ter resultados extraordinários, você precisará pensar de forma extraordinária. Infelizmente, extraordinário não é algo que você encontrará se estiver preso à força gravitacional do pensamento coletivo da sociedade e das crenças que o alimentam. Dicas de direção, melhores escolhas e uma vida melhor. Conforme você progride em sua jornada, respeite a si mesmo e pergunte: esta é uma boa escolha de percepção? Uma boa escolha de ação?
Esta será uma escolha traiçoeira para os meus sonhos e embaçará meu para-brisa quanto a uma vida melhor? Eu escolhi ser uma vítima ou um vencedor? Eu escolhi me render ou aceitar o desafio? Para mudar sua vida você precisa começar mudando suas escolhas. O veículo para a riqueza da Via Expressa é dirigido sobre escolhas, e não asfalto. Você começa a fazer melhores escolhas usando duas estratégias que dependem da gravidade da decisão. 1. Análise das consequências da pior das hipóteses, ACPH. 2. Matriz da média de peso da decisão, MMPD. A ACPH foi desenvolvida para evitar que você faça escolhas traiçoeiras que te levam a desvios. Já o MMPD tem o objetivo de ajudar você a tomar grandes decisões com múltiplas contingências de forma melhor. Estas estratégias em conjunto funcionam nos extremos da escolha, evita-se escolhas desastrosas e facilita-se boas escolhas. Análise das consequências da pior das hipóteses, ACPH. A primeira ferramenta para a tomada de decisão é a análise das consequências da pior das hipóteses, que exige que você pense adiante e analise as potenciais consequências. A ACPH pede que você responda a 3 perguntas sobre cada consequência que a decisão pode trazer. 1. Qual é a pior consequência que esta escolha pode trazer? 2. Qual a probabilidade disso acontecer? 3. Esse é um risco aceitável? Mesmo que estas 3 perguntas pareçam extensas, seu processo de análise não deve demorar mais do que alguns segundos. Você não precisa de caneta e papel, apenas use sua mente e faça uma escolha consciente de percepção. Quando as escolhas são analisadas usando a ACPH, potenciais desastres são expostos e pode-se escolher alternativas. Estradas traiçoeiras que são desnecessárias podem ser evitadas. Eu uso a ACPH extensivamente. Por exemplo, alguns anos atrás, depois de tomar alguns drinks em um bar, eu flertei com uma mulher que estava dando em cima de mim e queria algo a mais. Ela sussurrou em meu ouvido: "Faça amor comigo." Claro, conhecendo ela pelas 2 últimas horas, eu sabia que não era amor que ela queria, mas outra coisa. Por trás de minha paixão embriagada, eu fiz uma análise ACPH. Qual é a pior consequência que esta escolha pode me trazer? 1. Eu poderia contrair uma doença sexualmente transmissível. 2. Eu poderia engravidá-la e ficar preso a esta pessoa pelo resto da minha vida. 3. Eu poderia ser falsamente acusado de estupro. Qual é a probabilidade dessas coisas acontecerem? 1. DST, 10%, baseado em sua tamanha promiscuidade. 2. Gravidez, 1%. 3. Ser falsamente acusado de estupro, 0,5%. Este é um risco aceitável? Eu imediatamente concluí que de jeito nenhum. Os 10% ou 1%, eu cheguei à conclusão de que os riscos eram muito altos e eles teriam consequências que poderiam mudar minha vida para sempre. Eu recusei os avanços da mulher e contive minha luxúria em favor de uma escolha melhor. E se eu não tivesse feito isso? Eu aproveitaria um curto momento de diversão, mas e depois? Eu seria colocado na posição de enfrentar uma gravidez indesejada com uma mulher que eu não conheço? Eu seria condenado a ter uma doença que poderia pôr em sérios riscos minha saúde e limitar minha busca por uma futura parceira? As potenciais consequências desta ação tinham trajetórias profundamente traiçoeiras, que eu evitei. A ACPH entra em jogo quando eu dirijo. Viper, Lamborghini, não importa qual seja, motoristas idiotas querendo uma corrida de rua frequentemente me desafiam. Claro, eu posso pisar fundo no acelerador por 3 segundos, mas naqueles 3 segundos, a ACPH toma conta. O que de pior poderia acontecer? Eu poderia causar a minha morte e a de outras pessoas. Probabilidades? 3%? Conhecendo a potência de meu carro para atingir altas velocidades, os riscos são perigosamente altos. Então eu solto o acelerador e não aceito o desafio. O outro motorista acelera para longe tentando provar alguma coisa e desconsiderando as potenciais consequências. Tudo bem. Talvez tenha um motivo para ele estar dirigindo uma Honda que é uma lata de sardinhas de 10 anos de idade e eu dirigir minha Lamborghini.
Ele pode ganhar na corrida de rua, eu ganho na vida. A matriz da média de peso da decisão, MMPD. Você já sofreu tentando tomar uma decisão difícil? Um dia você escolhe a opção A e no dia seguinte você volta atrás e escolhe a B. Não seria ótimo se tomar uma decisão difícil fosse tão simples quanto escolher o número maior? A segunda ferramenta de tomada de decisão que eu uso compara e quantifica grandes decisões. Você sabe como elas são: eu devo me mudar ou ficar? Sair ou continuar? Voltar para a faculdade ou não? Para MMPD você precisa de caneta e papel. Ou, de forma alternativa, você pode visitar o helpmydecision.com e deixar o site fazer os cálculos por você. Tenha em mente, a MMPD é para grandes decisões, então você deve usá-la algumas vezes ao ano, enquanto que a CPH pode ser usada diariamente. Com a MMPD, tomar decisões fica mais fácil, uma vez que ela isola e prioriza fatores relevantes para suas decisões e depois quantifica cada decisão com seus valores. O valor mais alto reflete a melhor decisão. Por exemplo, se você tivesse que escolher entre se mudar para Detroit ou Phoenix, a MMPD forneceria uma simples avaliação numérica com Detroit 88 e Phoenix 93. Baseado neste número, Phoenix é a melhor opção. Embora a MMPD seja subjetiva e requer subjetividade restrita, ela é uma ótima ferramenta para identificar qual escolha é a mais favorável às suas preferências. Para usar a MMPD é preciso um mínimo de 2 escolhas, mas pode-se usar com mais. Digamos que você mora em Detroit e está considerando se mudar para Phoenix. Você sofre com a decisão e não consegue escolher com clareza. Um dia você quer mudar, no outro quer ficar. Geralmente, este tipo de indecisão ocorre quando há muitos fatores dentro de cada escolha. Pegue lápis e papel, faça 3 colunas no seu papel, uma com título fatores e as outras 2 com título de cada decisão, que no caso do exemplo seriam Detroit e Phoenix. Matriz da média de peso da decisão, MMPD, fatores Detroit e Phoenix. Depois, pense, quais fatores decisivos são importantes em sua decisão? Clima? Escolas? Custo de vida? Estar próximo à família? Escreva todos os fatores relevantes para a decisão, não importa se eles forem pequenos. Escreva-os na coluna Fatores. Sua MMPD agora deve estar parecida com esta. Matriz da média de peso da decisão. MMPD. Fatores Detroit e Phoenix. Clima. Escolas. Custo de vida. Mercado empresarial. Impostos. Segurança. Entretenimento. Próximo à família. Em seguida, próximo a cada fator, avalie sua importância de 1 a 10, sendo 10 o mais importante. Por exemplo, você prefere um clima agradável, então este item deve ter o número 10 em sua matriz. Além disso, seus filhos têm quase 18 anos, então você decide que uma boa escola não é a maior prioridade e atribui a este fator o número 3. Faça isso com todos os fatores. Agora sua WWPD deve estar desta forma. Matriz da média de peso da decisão, MMPD. Fatores Detroit e Phoenix. Clima, 10. Escolas, 3. Custo de vida, 6. Mercado empresarial, 2. Impostos, 7. Segurança, 4. Entretenimento, 8. Próximo à família, 7. Depois que cada critério estiver classificado de 1 a 10, avalie cada escolha de 1 a 10 para cada fator. As escolas em Detroit? Você dá nota 4. Em Phoenix você dá nota 5, considerando ser um pouco melhor. Você atribui 8 ao entretenimento em Detroit já que é de lá seu time favorito, enquanto que em Phoenix a nota é 6. Faça isso para todos os fatores dentro de cada escolha. Agora, sua MMPD deve estar parecida com esta. Matriz da média de peso da decisão, MMPD. Fatores Detroit e Phoenix. Clima, 10. Escolas,
3. Custo de vida, 6. Mercado empresarial, 2. Impostos, 7. Segurança, 4. Entretenimento, 8. Próximo à família, 7. Agora, para cada fileira, multiplique o peso do fator pela nota de cada escolha e coloque o resultado próximo às notas, dentro de colchetes. Por exemplo, na linha do entretenimento, Detroit recebeu 40, 8 de peso x 5 de nota, enquanto Phoenix recebeu 16, 8 de peso x 2 de nota. Faça isso com todas as linhas. Neste momento, sua MMPD deve estar desta maneira. Matriz da média de peso da decisão. MMPD. Fatores Detroit e Phoenix. Clima, 10. Escolas, 3. Custo de vida, 6. Mercado empresarial, 2. Impostos, 7. Segurança, 4. Entretenimento, 8. Próximo à família, 7. 2, 20. 2 a 6. 5, 30. 6 e 12. 6, 42. 3, 12. 5, 40. 10, 70. 8, 80. 3, 9. 7, 42. 4, 8. 7, 49. 6, 24. 2, 16. 0, 0. O último passo é simplesmente somar estes valores em colchetes para obter um valor único para cada escolha. O maior número mostrará qual escolha você prefere. Sua MMPD final deve estar assim. Matriz da média de peso da decisão, MMPD. Fatores Detroit e Phoenix. Clima, 10. Escolas, 3. Custo de vida, 6. Mercado empresarial, 2. Impostos, 7. Segurança, 4. Entretenimento, 8. Próximo à família, 7. 2, 20. 2 a 6. 5, 30. 6 e 12. 6, 42. 3, 12. 5, 40. 10, 70. 232. A melhor escolha. 8, 80. 3, 9. 7, 42. 4, 8. 7, 49. 6, 24. 2, 16. 0, 0. 228. Neste exemplo hipotético, você deveria ficar em Detroit, porque esta foi a escolha que obteve uma nota maior, 232 contra 228. A MMPD é uma ótima ferramenta para fazer grandes escolhas desde que você seja completamente sincero na hora de distribuir os pesos aos fatores. Eu usei a MMPD muitas vezes na minha vida para trazer um pouco mais de clareza no momento de decidir algo difícil. Esta técnica provou que eu precisava me mudar para Phoenix, me mostrou por que estava na hora de vender meu negócio e até mesmo me manteve afastado de alguns investimentos ruins. Em 2005, eu tive a oportunidade de investir em um restaurante de Las Vegas. Depois de considerar bastante a respeito da oportunidade e dos fundadores, era hora de tomar minha decisão. Eu não conseguia escolher. Então, eu resolvi esta indecisão com uma análise MMPD, que indicou que eu deveria recusar esta proposta de investimento. Eu recusei. Pouco mais de um ano depois, descobri que este negócio faliu e que os investidores perderam a maior parte de seu dinheiro. A MMPD me trouxe clareza quanto à ambiguidade de minha decisão e me salvou de perder $125 mil. Se você analisar o mapa do país, você encontrará milhares de caminhos. Rodovias, ruas, avenidas, estradas, cada uma levando a um lugar diferente. Suas escolhas proporcionam estes caminhos, que podem se revelar como impressionantes atalhos ou perigosos desvios. Estas duas ferramentas para ajudar a tomada de decisão que te apresentei funcionam como um GPS que te ajudará a se guiar durante sua viagem.
Tire seus olhos do espelho retrovisor. Hoje é a linha de partida para o resto da sua vida. Sim, hoje é o amanhã com o qual você se preocupou ontem. O problema com o passado é que nós nos lembramos de coisas que não deveríamos e não nos esquecemos do que deveríamos esquecer. Se seus olhos estão grudados no espelho retrovisor, você está preso ao passado. Se você está preso ao passado, você não está olhando para frente. Se você não estiver olhando para frente, você não poderá chegar ao seu futuro. O universo não se preocupa com o seu passado. Ele é cego quanto a isso. O universo não se importa se eu usei calças cor-de-rosa no ensino médio. O universo não se importa se eu entrei em uma briga com o Francis Franklin e perdi. O universo não está nem aí para o seu MBA de faculdade renomada, para seu pai traficante ou para o fato de você ter feito xixi na cama quando já estava grandinho. O universo simplesmente não se importa. Apenas uma pessoa transforma as transgressões do passado em armas, você. Se o universo não se lembra, por que você deveria? Sendo o mais novo de 3 irmãos, pode apostar que eu era alvo de comentários maldosos. Gordo, burro, e tudo mais. Porém, não é porque meu irmão me chamou de burro durante 12 anos que isto se tornou realidade. Seu passado nunca se iguala ao seu futuro, a não ser que você permita. Pense num cara ou coroa. Não importa quantas vezes você girar a moeda, o próximo giro é sempre aleatório. A probabilidade não se prende a um giro do passado para gerar o giro do futuro. O mesmo funciona para o seu passado. Só porque você teve 5 relacionamentos fracassados não significa que seu próximo relacionamento seguirá o mesmo caminho, principalmente se você tiver aprendido com eles. Só porque você trabalha em uma chapa virando hambúrgueres hoje não significa que você não pode ser um milionário no ano que vem. O universo esquece, assim como ele esqueceu que eu esfregava chão e entregava pizzas há não muito tempo atrás. A memória é traiçoeira? Suas memórias usam a mesma maquiagem que as suas escolhas. Elas podem ser traiçoeiras, mudas ou acelerativas. Diferentemente das consequências de suas escolhas, você tem o poder de escolher como seu passado será classificado. Os registros do passado podem ser selados. Por exemplo, se você perdeu suas economias da vida inteira em uma franquia de restaurantes que faliu pouco depois de você ter investido nela, sua memória pode ser acelerativa ou traiçoeira. Sua memória e percepção podem ser. Ser dono de um negócio é um risco muito grande. Eu nunca mais vou fazer isso. Ou, da próxima vez, eu vou ser quem vende as franquias, e não quem compra. A primeira é traiçoeira, enquanto que a segunda é acelerativa. Você tem a escolha de culpar o fracasso ou culpar o passado. Você pode deixar que isto sirva a você, ou permitir que te faça se sentir mal. Quando eu reflito sobre meus próprios fracassos, eu deixo que eles sirvam a mim para causar efeitos sobre mudanças futuras. É parte do processo de assumir a responsabilidade sobre minhas ações. O que eu aprendi? O que eu posso mudar no futuro? O que eu deveria esquecer? Depois que eu bati meu vipeiro e quase me matei, eu me lembro do medo de quase perder tudo. Eu não queria que aqueles sentimentos se repetissem, e a memória deles serviu como forma de causar um efeito em meu futuro. Corridas de rua são para babacas. Porém, eu poderia ter deixado meu ego reinar, continuar correndo, e dizer a mim mesmo de forma arrogante, eu nunca mais vou perder nenhuma corrida de rua. Mesmo que as consequências de nossas escolhas não possam ser manipuladas, você pode manipular as memórias que o servem. Minha vida não foi definida pelo fato de ter sido escolhido por último nas aulas de educação física. Se seu passado definir sua existência, será impossível você se tornar a pessoa que você precisa ser no futuro. Resumo do capítulo: Distinções da Via Expressa. Suas escolhas de ação se manifestam em suas escolhas de percepção. O que você escolhe ter como percepção, ou não ter, se manifestará em uma escolha de ação, ou de falta de ação. Você pode mudar suas escolhas de percepção se alinhando àqueles que vivem as percepções como a realidade.
A análise das consequências da pior das hipóteses te ajuda a evitar escolhas traiçoeiras. A matriz da média de peso da decisão pode ajudá-lo a tomar grandes decisões de forma melhor, esclarecendo as alternativas e seus fatores internos. O universo não tem memória, apenas você tem. Seu passado pode ser acelerativo ou traiçoeiro. Você escolhe como classificá-lo. Se seus olhos estiverem presos no passado, você não poderá se tornar a pessoa que você precisa ser no futuro.